Roberto Bragueta, né? No dia 19 de junho até o dia 26/6, nós teremos um companheirismo entre o Rotary Clube São Paulo e o Rotary Clube ESG Satélite, no Recanto da Cachoeira, em Socorro, São Paulo. Está dizendo aqui com direito à quadrilha junina, passeio organizado pelo casal Tânia Amorim e Geraldo Zicker, unindo os dois clubes, né? E eu queria, Fredman, aproveitar que você falasse um pouquinho do projeto do Penha, que você que encabeçou esse projeto, por favor. Muito obrigado, presidente. Me parece ser uma ação muito forte, presente, e ficamos muito felizes porque eles nos conectaram a esse grande ideia, né, de arrecadar todos os apetrechos, né, que normalmente a gente junta em casa e em empresas, que são aqueles restos, né, restos, né, de material elétrico, material eletrônico, né? Coisa que a gente não usa mais, cabo disso, cabo daquilo outro, energia elétrica e tal. E fizemos isso aí, incorporamos a essa solicitação do Penha, né? O presidente Piagini nos apoiou, né? De última hora, mesmo com aquela correria que nós tivemos do Ateneu Rotário, tivemos condições ainda de dedicar um tempo para garimpar, essa aqui é a palavra, garimpar, né? O que a gente tinha na sede, que mesmo aqui dentro de casa eu consegui fazer também um processo seletivo de coisas que pudessem ser reaproveitadas e mandamos para o Penha, né? De sorte que amanhã, dia 8, será o grande dia da coleta final desse projeto que ele fez, né? E aí eles passaram a classificar os clubes que aderiram, né? E por sorte nossa, muita sorte nossa, nós estamos ficando lá no meio da balança, né? Alcançando lá o nono lugar, né? Na arrecadação desse chamado lixo eletrônico, e que amanhã vai ser concretizada a entrega na presença da governadora Diva, né? E vai haver o destaque. Infelizmente, presidente, infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu me sinto hoje um amigo do Rotary Clube de Penha, né? Tenho participado dos eventos dele, temos conseguido trazê-los aqui para prestigiar também os eventos que nós fazemos aqui, mas amanhã, infelizmente, não consigo estar lá com ele. Aliás, ele nem está sabendo disso aí ainda, né? E o Machado, eu vou ligar lá com o Reitner para que possa apresentar para ele as desculpas. E acho, presidente, que você poderia fazer uma solicitação e ter um representante nosso, porque tenho certeza absoluta que vai ser chamado, vai ser destacado lá no momento de ser entregue os certificados, né? E o Tá Rotary vendo? Clube de São Falei que Paulo podia ele precisa ser. ficar Mas nessa eu não estou lá evidência fazendo também. isso aí, não. Então, Era eu isso, gosto. Eu perguntei presidente. lá para ele se eu podia fazer a... Por favor, peço que desliguem os microfones. Fredman, muito obrigado pela ajuda e iniciativa. Nós vamos passar no grupo uma solicitação para a eleição de um representante. Obrigado, viu? Eu acho que a gente pode começar então a reunião formalmente, que o Coronel Valdir Pavão já está conosco. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado. Muito bem, Bom muito dia, obrigado. bom dia, muito obrigado, meu amigo da vida, meu querido doutor Piragini. Já posso começar? Como é que nós estamos aí? Eu não estava Agora, acompanhando. agora a gente vai fazer a abertura formal e mais uns minutinhos nós já passamos a palavra para você, tá bom? Obrigado, viu? Ok, Protocolo só Fredman três minutos. Tavares. Obrigado, querido, obrigado. Tá bom.
Boa tarde, companheiros, companheiras, autoridades rotárias, convidados e visitantes. Hoje é 6 de maio de 2026 e esta é a 38ª reunião ordinária online do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2025-2026. Senhores e senhoras, sou Fredimo Tavares e estou diretor de protocolo desta reunião. Obrigado pela presença virtual de todos. Peço, por gentileza, um instante da sua atenção para as seguintes informações. Quero informar que esta reunião está sendo gravada. Por questões protocolares e pela organização deste evento, mantenham seus microfones e demais aparelhos sonoros no modo silencioso. Para as perguntas, utilize o chat ou a mãozinha na tela. Aos convidados e visitantes, pedimos registrar o nome, posição profissional, clube que é associado e de quem é convidado para que possamos anunciar. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Convido o presidente Ricardo Piragini para conduzir a reunião. Obrigado, protocolo Fredimo Tavares. Vamos percutir o sino para abrirmos formalmente a reunião. Obrigado. Companheiras, companheiros, o nosso ilustre palestrante, agradeço a presença virtual de todos. Sejam bem-vindos à 38ª reunião ordinária online do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2025-2026, sob o lema Unidos para Fazer o Bem. E agora, com muita satisfação, peço que façamos uma saudação à bandeira brasileira. Obrigado pela saudação à bandeira. E, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o protocolo Fredimo Tavares para ler o currículo resumido do nosso palestrante, que, para mim, particularmente, é uma honra estar recebendo no clube, mesmo que virtualmente, e podendo ouvir sobre a sua experiência. Como eu falo, Pavão, muito obrigado. Fredimo, a palavra é sua. Obrigado, presidente Piragini, mas é uma tarefa muito difícil, a minha, que você está me pondo, para reduzir o currículo desse fantástico prestador de milagres, viu? Aqui, meu comandante. Para falar sobre o tema do intercâmbio rotário ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, temos a grata satisfação de apresentar nosso ilustre e honrado palestrante, Coronel Valdir Pavão, especial convidado do nosso presidente Ricardo Piragini. Coronel Valdir Pavão é oficial de reserva do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com 34 anos de experiência, onde exerceu várias funções, desde oficial subalterno até o mais alto posto, como coronel comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Participou das mais importantes operações de combate a incêndio, busca, salvamento e resgate das 3 últimas décadas na região metropolitana de São Paulo, entre elas, queda da aeronave TAM em 1996 e queda da aeronave também TAM em 2007. Ocorrência de desmoronamento da Estação Pinheiros do metrô, entre outras.
Possui cursos de especialização no Brasil e no exterior, destacando entre elas mestrado profissional e doutorado em segurança pública, São Paulo. Instrutor de mergulhos em São Paulo. Instrutor de salvamento de alturas, também realizado em São Paulo. Especialista em resgate de catástrofes, Bombeiros Unidos Sem Fronteiras, na Espanha. Especialista em assuntos da paz e resolução de conflitos na Universidade Chulalongkorn, Bangkok, como bolsista da Fundação Rotária. Olha que importante. Habilidades: atleta de corridas de aventura por 15 anos, tendo participado em competições nacionais e internacionais. Poliglota, com domínio nos idiomas inglês, francês, espanhol e italiano. Prêmios e condecorações: 15 medalhas de reconhecimento e bravura. Medalha de honra ao mérito da Câmara Municipal de São Paulo. Prêmio Paulista do Ano, revista Veja. Esse é o nosso ilustre palestrante, para o qual peço da nossa audiência uma calorosa saudação rotária. Presidente Ricardo Piragini. Pavão, por favor, a palavra é sua. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer da minha gratidão de estar novamente aí com companheiros rotários. Eu fazia tempo que eu não participava. A última vez que eu fui foi na sua posse, viu, ô Piragini? Mas a minha gratidão a todos que estão nos ouvindo, ao Rotary São Paulo, a meu querido amigo Ricardo Piragini, uma amizade aí de mais de 40 anos. Acompanhei aí seu crescimento pessoal, familiar, profissional. Eu sei que eu estou diante aí de você, Piragini, que hoje exerce aí a presidência do clube, e eu posso dizer com toda a segurança. Travou, Pavão. Cortou. Você está sem som. Você Voltou, pode né? dizer Voltou. com toda segurança? Que o Rotary São Paulo está numa presidência de uma pessoa extraordinária. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E é sempre uma honra falar para os companheiros rotários da nossa experiência. Eu vou me permitir aqui fazer algumas referências, muito importante, né? Eu participei do programa do Rotary no ano de 2008 e tudo isso aconteceu pelas mãos de um rotariano, que foi meu chefe no Corpo de Bombeiros, querido Coronel Seral, que era membro lá do Rotary Clube da Vila Alpina, onde eu tenho lá grandes amizades. O Valdemar Armesto, que foi governador do distrito. É uma pessoa pela qual a gente tem grande carinho e apreço. Então, isso tudo começou lá no ano de 2007, né? E dizem que coincidências não existem. Eu acredito muito nisso, né? Está cortando muito, viu, Pavão? Talvez seja o local que você esteja. A gente não. Cortou, Pavão. A gente não está ouvindo. Talvez seja a localização.
Particularmente esses dias isso tem estado péssimo. Ao vivo tem isso, né? Não tem jeito, acontece. Nossa, mas não sei se vocês repararam, tá sendo péssimo isso Sim. daí. A minha esposa, a Vânia, perdeu uma reunião esses dias, ela chegou em casa bufando. Eu falei, Vânia, mas isso aí é culpa da máquina, não é culpa minha, não precisa me bater. É, O, eu o, 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 peço. que eu- só um detalhe, o que eu aconselho é quando acontecer isso, tentar usar o smartphone, ele é um pouco mais estável do que o notebook ou o computador. E desligar a Fica aí a câmera, dica. né? Que aí fica mais leve também. Hã? Desligar a câmera se precisar, né? Daí fica mais leve. Pois é. Pegar, pôr no celular. Pelo celular dá. É isso que eu ia falar. Em alguns casos dá para se conectar pelo celular como se fosse uma chamada mesmo, ao invés de ser uma call, assim. Ah, ele O voltou. melhor é o celular é a salvação. Em conflito, somente no Teams, que dá muito conflito, negócio de câmera, essas coisas, você joga no celular, parece que se resolve mais fácil. Eu não sei se foram sistemas feitos. Agora voltou. Voltou. Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Sim. Sim. Que bom. Eu acho que agora vai. Eu estou no celular. Boa. Bem, posso continuar, Piragini? Por favor. Vamos lá. Então, eu não sei até onde ouviram, mas eu relatava de 2007 a minha experiência voltando de uma instrução, onde eu atendi uma ocorrência de uma van com crianças, com vítimas. Infelizmente, eu parei para atender, estava com a viatura de bombeiro. E isso ocasionou um atraso para um compromisso que eu tinha no quartel. E chegando no quartel, depois de tudo isso atendido, a situação resolvida, todos estavam fora, porque havia essa reunião, a qual eu acabei não participando, mas estava no quartel o coronel Ceral, aguardando para conversar com o comandante à época, que não estava lá para recebê-lo, e eu acabei o recebendo. Ele me expliquei, e você dá aula do quê? Eu falei, eu dou aula de inglês e mergulho. Ele falou, poxa, você fala inglês? Eu falei, eu falo. Ele falou, olha, ele já estava na reserva na época, a gente tem uma oportunidade aqui de um programa, e começou a me falar sobre o programa de estudos da paz e resolução de conflitos da Fundação Rotário. Deixou um material comigo alguns dias depois, que eu li, confesso que sem muito interesse. Falei, pô, isso aqui parece bacana, mas não dei a devida atenção, confesso. Dias passados ele me liga e fala, olha, você já viu aquele material? Eu não tinha visto. Falei, puxa, coronel, não consegui, mas eu prometo que amanhã a gente se fala. Peguei o material, li, entendi, tive dúvidas, liguei para ele e falei, olha, coronel, eu acho que eu me interesso, eu gostaria de participar. E toda a história começou assim, e eu acabei me inscrevendo e acabou dando certo, e nós tivemos o privilégio e a oportunidade, no ano de 2008, participar da quarta turma do curso na Universidade de Bangkok. É um nome difícil, o nosso cerimonial teve dificuldade de ler, é difícil mesmo, é Chulalongkorn, é um nome em tailandês, né, tá na grafia em português, o alfabeto, claro que é diferente, e lá nós fomos, né, com grande ansiedade, expectativa, o que encontraríamos pela frente. E qual foi a nossa surpresa de nos depararmos com uma universidade belíssima. A Universidade de Chulalongkorn é uma universidade pública, mantida pela realeza da Tailândia, impecável em termos de tudo, de instalações, em termos de ensino, em termos de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, já naquela época, em 2008, o ônibus que circulava no campus, ele já era elétrico e tinha Wi-Fi. Nós estamos falando isso em 2008. Né? E eu acho que por isso dá para ter uma ideia de como é a universidade hoje com internet, com Google e uma série de coisas, é muito fácil pesquisar isso, né? E ele foi nesse ambiente, dentro da Faculdade de Ciências Políticas, que tinha lá o núcleo da Fundação Rotária, e nós participamos do programa durante 3 meses, 90 dias. É um curso de pós-graduação, de especialização, num ambiente muito diverso, éramos 26 alunos, dos quais tinha eu e uma brasileira, o resto eram todos estrangeiros, só da Índia tinham 4 participantes, né, que falavam 4 idiomas diferentes e tinham 4 religiões diferentes. Então, dá para ter uma ideia da riqueza, da diversidade
em que o programa nos coloca, né? Ainda naquela época, eu era um capitão recém-promovido, estava ali na metade do caminho da carreira profissional, eu tinha 14 anos ali de serviço na época, né, no Corpo de Bombeiros. Então, para mim, naquele momento, foi uma disruptura muito forte, não só pela experiência do local, como do conteúdo do ensino, como também o contato com realidades muito, extremamente diversas da nossa realidade. Durante o programa, a gente teve a oportunidade de visitar campos de refugiados na fronteira da Tailândia com a Myanmar, que na época estava ali num conflito bastante intenso. A gente esteve também no Camboja, onde tivemos a oportunidade de visitar ali todo o sofrimento, né, que o Camboja sofreu durante a Guerra do Vietnã, né, que resvalou fortemente naquela população e que resultou num regime ditatorial que dizimou uma parcela importantíssima da população em campos de refugiados, em campos de trabalho forçado, no período lá do Pol Pot. Isso tudo era muito vivo aí em 2008, para vocês terem uma ideia. Naquela época, ainda estavam sendo feitas a limpeza de minas terrestres que eram muito comuns em toda parte, principalmente na área mais rural. Nós visitamos uma cidade lá que é uma cidade, hoje é uma cidade muito turística, né, onde tem os templos lá de Angkor Wat, e naquela época ainda havia restrições e indicações de locais onde se podia andar ou não pelo risco da mina terrestre. Então, voltamos a lá depois de 3 meses, e eu confesso para vocês que algumas coisas eu só consegui processar alguns anos depois. Uma quantidade de informação extremamente grande, como já disse, coisas que precisavam ser pensadas, remoídas, entendidas, e foi um processo que, para mim, pelo menos, demorou algum tempo até que tudo que eu ouvi, vivenciei, aprendi, convivi, fizesse sentido e que, certamente, tempos depois, com outras experiências, fizeram com que muitas coisas se reacomodassem na minha cabeça. Bom, segui na minha carreira, depois de ter voltado, era capitão, como já disse, logo na sequência tive que fazer o nosso mestrado profissional, como capitão ainda, e já no próprio mestrado, essa experiência já influenciou a minha temática, né, da nossa dissertação, porque nós abordamos a questão já, uma coisa que estava muito forte já lá, que era a questão de pegada de carbono, uma questão de neutralização de emissões, coisas que o Brasil ainda estava começando na época, a gente está falando isso em 2008, né, 2009, eu comecei o curso, mas, enfim, dissertamos sobre esse tema, pesquisamos, usamos a nossa experiência, fomos aprovados com êxito, com nota máxima e seguimos na carreira. Mais para frente tivemos que tomar uma decisão, né? Olha, está chegando o seu tempo, você quer ser coronel ou não? Que é opcional, só tem que fazer o mestrado. E aí, o doutorado, perdão. Aí nos inscrevemos no doutorado, fizemos com sucesso também, e isso não garante que a gente vai ser promovido a coronel. Você continua sendo um candidato à promoção. Finalmente, no ano de 2017, novembro de 2017, nós fomos promovidos ao posto de coronel, com muita honra e alegria. Tivemos a oportunidade de, por 3 anos, comandar a Escola Superior de Bombeiros, onde formam e especializam todos os bombeiros de São Paulo e muitos do Brasil e de alguns países da América Latina. Então, vejam, né, como nada é por acaso, toda essa experiência que a gente foi tendo, tudo o que a gente foi vivendo nos foi aproximando, fui desenvolvendo mais a experiência, claro, me deu também mais vontade de aprender outros idiomas, de aperfeiçoar, e caí lá na Escola Superior de Bombeiros com essa interface nacional e internacional. Lá ficamos por 3 anos. Fim desse período, fomos para o comando do Corpo de Bombeiros, né, onde fui subcomandante e comandante, até o ano de 2022. Se vocês me perguntarem o que a experiência da Bolsa do Rotary provocou na carreira, como eu já disse, em termos pessoais, de conhecimento, a experiência provocou realmente uma ruptura de mindset, né? Eu nunca na minha vida tinha tido a experiência de conviver por tanto tempo com pessoas tão diferentes. E isso faz com que a gente tenha, a gente entenda, muitas vezes, atitudes, que a gente entenda comportamentos, que a gente entenda até coisas que a gente reputa como erradas, mas que, na verdade, por uma ótica, por um prisma do outro, para ele aquilo não é errado. Para nós é errado. Nós somos ocidentais,
cultura judaico-cristã, e ali, no aspecto religioso, eu posso dizer que tinha de tudo, diagnósticos as religiões budistas, orientais, muçulmanos, muitos. Então, isso facilitou sobremaneira a gente se colocar no lugar do outro e poder ter esse olhar e esse cuidado, principalmente com pessoas, né? Eu acho que uma das coisas que provocou muito fortemente em mim foi cada vez mais a gente ter o respeito pelo ser humano, pela pessoa. Não importa quem ela seja, não importa onde ela venha, não importa no que ela acredita, mas a gente tem uma pessoa ali. E às vezes a brutalidade da vida contemporânea, a frugalidade das coisas distancia um pouco o homem disso. E o Rotary é uma organização que, através desse programa e outros, que são muitos, promove isso, né? De maneira que eu tenho muito orgulho de colocar, está no meu currículo aí, como eu mandei, em todos os currículos que me pedem, eu não deixo de apresentar essa minha experiência. Tive a oportunidade de Travou de novo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ele volta. O que a gente percebe, aliás, a gente nota claramente, né, é que para chegar no mais alto posto da Polícia Militar, eles têm uma série de cursos, né, entre outros de especialização, mestrado, doutorado. Então, são profissionais altamente capacitados, né, e que depois de saírem da vida militar, eles ainda têm muito chão e muito gás para oferecer para a sociedade civil, né? O Pavão hoje é presidente da Fundação de Amparo aos Bombeiros, a Fundabom, e também está trabalhando no Hospital Albert Einstein, né? Então, assim, eu acho que vocês estão percebendo o nível dos profissionais que a gente tem, né? E às vezes, por ignorância nossa, por desconhecimento, na verdade, a gente não dá tanta importância, né? O Pavão é meu amigo desde 1984, quando nós fizemos juntos o CPUR, né, em Santana. Ele na arma de artilharia e eu na arma de infantaria. Ele era mais estudioso, ele foi para artilharia. E de lá para cá, em todos os postos que ele assumiu, desde tenente até chegar em coronel, ele chegou no máximo do que podia cada posto, cada situação, né? E eu espero que ele consiga voltar rapidamente Ele para ele voltou, viu, concluir a presidente? nossa exposição. Ele estava no meio de um trabalho e saiu para poder falar com a gente, né? Então, vamos aguardar mais um pouquinho, por favor. Você me Chegou. ouve, Birazini? Agora Ok. sim. Bom, peço imensas desculpas. Bom, eu não vou me delongar mais, eu não quero tomar o tempo que cai de novo, Birazini. Eu espero que o meu relato tenha sido compreendido, principalmente a importância, a relevância de que participar de tudo isso teve na minha vida pessoal e profissional. Até hoje, são coisas que me causam muita memória afetiva e pessoal, a experiência. Galgar os postos da carreira depende de muitas coisas, depende de muitos estudos, depende de coisas até circunstanciais que não fogem ao nosso controle, mas com certeza a construção da minha carreira, a construção da minha caminhada, ela foi permeada por excelentes experiências que eu tive a honra e a possibilidade de atingir. Uma delas foi o programa da Bolsa
Rotary pela Paz. Tive a oportunidade de incentivar outros oficiais a participarem e participaram, inclusive, nos programas de mestrado das universidades parceiras da Fundação Rotária. Isso sempre me encheu de muito orgulho, de muita alegria. Faço questão de colocar no meu currículo essa minha experiência. Durante muitos anos recebi o Exchange Group de vários países que visitavam o Corpo de Bombeiros. Eu acabei me tornando por um bom tempo uma referência lá e, novamente, experiências enriquecedoras e poder ajudar pessoas a entenderem um pouco do que é o Brasil, do que é São Paulo, do que é o Corpo de Bombeiros, fez parte também da minha rotina por um bom tempo. Agradeço a todos pela paciência, né? Peço desculpas aí pelas dificuldades técnicas. De fato, a gente está no trabalho. Eu não poderia me furtar do que eu encaro um compromisso e uma obrigação da minha parte, estar aqui com todos, a quem eu agradeço profundamente. Deixo o meu abraço afetuoso e minha grande gratidão. Muito obrigado. Pavão, nós quem agradecemos. Eu estava falando quando você saiu, né, um pouquinho de como eu te conheci no CPUR, né, que você era de uma arma, eu era de outra, que você estudava mais, então desde aquela época você já despontava nos melhores postos, né? E queria só que você, por favor, falasse um pouquinho da Fundabom e um pouquinho se você pode, desse teu trabalho no Einstein hoje. Que eu falei Claro. que para Eu falei do passado, não falei do presente, né, Pira? Obrigado pela lembrança. Então, após a nossa passagem para a reserva, fomos convidados a integrar os quadros da Fundabom, que é a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Hoje eu estou na presidência. E, para mim, claro, evidentemente, foi motivo de muita honra poder continuar de uma forma direta e indireta, colaborando com o Corpo de Bombeiros. A Fundabom ela tem por princípio estatutário, né, o apoio das atividades de aprendizado, de ensino, de desenvolvimento e pesquisa do Corpo de Bombeiros. A gente mantém a Fundabom através de vários projetos. A gente tem um curso de pós-graduação em engenharia de combate a incêndio, a gente tem cursos para técnicos e tecnólogos de edificação, a gente tem cursos para a comunidade de engenheiros e arquitetos entenderem melhor os processos e a legislação do Estado de São Paulo e do Brasil, além de a gente dar suporte em viagens, em intercâmbios. Hoje a gente recebe recursos, e com esses recursos que vem de uma outra fundação, a Fundação Conrado Wessel, a gente, por ano, manda de 40 a 44 bombeiros para o exterior para participar de congressos, cursos, certames esportivos, algumas vezes. Essa é uma tarefa que também nos dá muito orgulho de conduzir pela Fundabom. E também, como a gente acha que isso não está bom, a gente gosta de trabalhar um pouquinho, a gente aceitou o desafio também. E hoje eu também estou lá na diretoria de Engenharia e Patrimônio do Einstein, que é israelita, cuidando aí do regulatório, da parte de segurança contra incêndio da rede, que hoje o Einstein é uma rede, né? São atividades que me enchem de orgulho também, porque eu continuo militando na área da segurança contra incêndio. E nós temos um grande parceiro, voltando lá para a Fundabom, que é o Dr. Piradinho. Nós protegemos as marcas do Corpo de Bombeiros através da Fundabom, então todo o nosso programa de educação nas escolas, as cartilhas, os personagens das atividades educacionais estão protegidos, né, pela Fundação, com a ajuda e um trabalho importantíssimo do nosso querido Ricardo Piradinho. Acho que é isso, né, Pira? Sim, é isso. Muito obrigado. Em nome do clube eu agradeço. E nós temos, eu acho que, uma pergunta para você, Pavão. Pode. Ana, por favor. Eu gostaria de saber qual foi a sua missão mais perigosa envolvendo a sua pessoa, particularmente. Olha, é interessante a sua pergunta, Ana. Obrigado pela pergunta, porque muitas vezes a gente imagina, né, que uma situação seria uma situação heróica ou algo teve muita relevância. Como está no meu currículo, eu trabalhei em grandes ocorrências, né, em São Paulo, participei de missões fora de São Paulo, em catástrofes também, mas assim, uma que eu me lembro, ninguém viu, só eu vi, né? Numa ocorrência, eu não diria sem importância, mas não havia risco com a vida de ninguém, mas ela implicava num incêndio dentro de uma estrutura que estava com risco de colapsar, de desabar, e eu estava numa situação onde a estrutura começou a colapsar. Então, naquele exato momento, eu tive aquela percepção que as pessoas falam, acho que eu vou. Mas, felizmente, o Criador
entendeu que aquele não era o meu momento e eu consegui sair de lá e realmente é alguma coisa que por um tempo eu procuro não pensar muito nisso, às vezes a gente lembra, né? Mas foi uma coisa que realmente causou um impacto que a gente evidentemente ao longo da vida vai superando, mas foi uma coisa assim muito TV, né? Não foi nada que ninguém viu, nada que a televisão mostrou, nada que ficou famoso, mas foi no momento de uma atuação numa madrugada fria em São Paulo, numa fábrica de caixas, onde nem vítima tinha, né? Mas seria que a nossa profissão é essa. É a única profissão que, quando se forma, faz um juramento solene e, se necessário, sacrificar a própria vida. Todos os bombeiros fazem esse juramento. E, infelizmente, de vez ou outra, a gente tem uma fatalidade. Na história do bombeiro, são 246 bombeiros que já perderam a vida. Esse foi o meu momento, Ana. Obrigado por você falar e eu tive a oportunidade de compartilhar. Tamara. Parabéns. Oi. Eu queria fazer uma segunda pergunta. Na verdade, parabéns, né, pela sua carreira e tudo mais. Eu queria saber se existe alguém que, durante esse percurso, né, esses anos todos, alguém que marcou muito, que foi uma pessoa fundamental para onde você chegou hoje, uma pessoa que você não esquece, alguém pela qual, assim, você reconhece como inspiração. Puxa, aí você me colocou numa situação difícil, Tamara, porque a gente tem tantas pessoas que nos inspiram ao longo da carreira, a gente tem, e veja bem, pessoas que inspiram muitas vezes não são só superiores, tá? Eu tive muitas inspirações, sou muito grato a subordinados, principalmente a subordinados. Pessoas que eu tive o privilégio de conviver durante a carreira, que me ensinaram muito. Eu era o chefe, era o comandante, mas na verdade quem me ensinava eram eles, tive muitos. Seria uma injustiça eu falar de uma pessoa só, tá? Foram muitas. Hoje quase todos, praticamente todos veteranos como eu, né? Mas eu quero falar de uma pessoa que não era bombeiro, mas teve uma, eu posso dizer assim, na minha decisão de ser o que eu me tornei. Eu era muito jovem, 16 anos de idade, eu surfava e eu estava na praia, na areia, e aí um colega veio correndo, me disse: olha, meu primo está se afogando, que era um outro colega. Naquele momento eu não pensei, eu peguei minha prancha, corri para a água, e eu e meu irmão, e a gente acabou conseguindo salvar esse colega, né? Toda vez que ele me conta, até hoje ele chora. Eu já nem lembro mais o fato, mas eu acho que isso, de alguma forma, acendeu alguma coisa e anos mais tarde me deu a certeza do que eu queria fazer. Estudar, aprender e treinar para salvar vidas. Não sei se eu te respondi. Legal, Ótimo. obrigada. Mais alguém? Só eu queria falar uma coisa rapidinho. Coronel, eu fui aluno durante o colegial todo do Colégio da Polícia Militar de São Paulo, aquele lá da Cruzeiro do Sul, e curiosamente os que ingressaram na carreira militar, os de melhor coração tornaram-se bombeiros, né? Um deles, talvez o senhor conheça, é o Sérgio Agassi, é um grande amigo meu, faz muitos anos que eu não o vejo, né? Mas era uma pessoa boníssima, um rapaz que carregava você no colo se fosse preciso, entendeu? Já me socorreu lá muitas vezes nas atividades que a gente fazia lá, que eram puxadas atléticas, e ele me ajudou muito. Então, ele e outros a gente via que já tinha vocação antes mesmo de entrar no Barro Branco, antes mesmo de fazer opção, já tinham a vocação para ser bombeiros. Então a gente admira muito a categoria e eu mais ainda por conta desse fato. Ótimo. Olha, no Só deixa eu chat, falar para ele, Filhadinho, essa pessoa que ele citou, ele é bombeiro, irmão de bombeiro e filho de bombeiro. Sem dúvida, sim. E sim. cunhado de Sim, bombeiro. sim, ele era tudo. Pai, irmã, exatamente. O pai dele já era bombeiro, irmão, e como é que o senhor falou essa parte? Eu não sabia. Cunhado de bombeiro, casado com. Cunhado de Essa bombeiro parte eu não também. fiquei sabendo, mas é mais um detalhe. Eu vou ver até se manda uma mensagem para ele do Facebook. Espero que ele me reconheça agora com o novo penteado, né? Eu quero ver se ele me reconhece, mas mandar um abração nele. Nunca esqueci dele e de outros também lá que foram foram colegas e pessoas sensacionais aí, que a gente não esquece. ótimo. Caminhando para o final, no chat eu coloquei um episódio
do 193 BombaCast, que é apresentado, é um podcast da Fundabom apresentado pelo Coronel Pavão, e lá, vocês entrando no YouTube, vocês vão ver uma série de programas, né? E interessante que eu me lembro muito bem que eu vi, foi de uma família, era pai, filho e talvez filha, que eram todos bombeiros, né? Bom, vamos entregar então o certificado virtual para o Coronel Pavão e marcaremos uma data presencial para você almoçar conosco e receber o físico. Muito obrigado, Coronel Pavão. Foi agradabilíssima a nossa conversa, né? Você quer deixar alguma mensagem final? Novamente agradecer, muito obrigado. Vou pessoalmente buscar sim, porque vai ser uma oportunidade de te rever pessoalmente e todos aqueles que nós apenas nos vimos virtualmente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado novamente. Protocolo Fred Tavares. A palavra é sua. Muito obrigado, presidente. Eu queria só ouvir uma só palavrinha do nosso ilustre palestrante, como é que ele consegue controlar as emoções no momento desse, por exemplo, com que eu acompanhei muito, porque na época eu era agente de viagem, né, dentro da American Express, que foi a queda do voo da TAM em 2007, aqui em Congonhas. Como é que ele consegue controlar as emoções rapidamente? Eu acho que ele Eu ou acho que ele caiu ou ele saiu. não está mais, Fredimo. Ou então as emoções já tomaram conta dele também outra vez, né? Mas você tem o contato dele, né, Fredimo? Tá bom, depois eu farei essa pergunta para ele. Obrigado, Obrigado. presidente. Com satisfação, registramos as presenças das autoridades rotárias, convidados e visitantes, em especial aos nossos associados e visitantes, como o Coronel Pavão, o Braulio Costa, Caroline Vieira, Idimei, Regina Santana, Edson Santana, Tamara e sua sósia, Confirmo. Álvaros e a Paula. Boa. Tivemos uma audiência que registrou aí 30 pessoas. Agradeço a presença de todos. Bom retorno às suas atividades. Presidente Ricardo Piragini. Muito obrigado, agradeço a todos e vamos percutir o sino para encerrarmos a nossa reunião. Declaro encerrada a nossa reunião e desejo um excelente almoço a todos. Quarta que vem a reunião é presencial. Contamos com todos. Abraços. Obrigada. Abraços. Tchau, tchau.